Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa, hoje aqui no Bora Rangar, mais uma vez com hambúrguer artesanal. Uma satisfação muito grande para mim poder trazer receitas com hambúrguer aqui para vocês, porque, como eu sempre falo, toda vez que é receita de hambúrguer, você que acompanha o programa desde o começo já escutou eu falando isso. O hambúrguer faz parte do meu DNA de cozinha, foi aonde eu comecei profissionalmente na cozinha, foi numa hamburgueria que às vezes no nosso universo dos cozinheiros é tido como se fosse uma cozinha de baixa categoria, porque seria uma cozinha mais simples. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que a gente pode desenvolver a gastronomia dentro de uma hamburgueria e fazer hambúrgueres maravilhosos, respeitando as técnicas, respeitando os ingredientes e principalmente respeitando os consumidores, as pessoas que vão comer o nosso hambúrguer. A gente tem que tratar com carinho, é comida assim como todas as outras, e dentro das hamburguerias hoje trabalham grandes chefes renomados no mundo todo, tá bom? Então vamos lá, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que hoje tem hambúrguer artesanal, com geleia de cebola caramelizada e molho 3 queijos aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de hambúrguer, você vai precisar primeiro, para geleia, 1 kg de cebola roxa, 200 gramas de açúcar cristal, 100 ml de vinho tinto. Para o molho 3 queijos nós vamos usar vocês estão vendo que esse é um hambúrguer de aniversário, tá, gente? Ele é um pouquinho mais sofisticado, mas eu vou te dar as dicas para você fazer substituições aqui. Para o molho nós vamos usar 100 gramas de parmesão ralado, 100 gramas de provolone ralado, 100 gramas de gorgonzola picadinho, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga sem sal e 600 ml de leite. Para o burger, a gente vai usar 1 kg de acém moído para a gente fazer os nossos bifes, 500 gramas de costela bovina, moída com bastante gordura, e aí você pode pedir para o seu açougueiro já moer as duas carnes juntas, tá? Para já fazer aí a mistura das carnes, o blend, né? Sal, pimenta do reino, óleo para grelhar e pão de hambúrguer para montagem. Como são dois acompanhamentos muito elaborados e com muita personalidade em sabor, esse hambúrguer só tem isso, que é para você conseguir sentir os gostos aqui, os sabores direitinho, tá? Vamos começar então pelo nosso molho 3 queijos. Como eu já havia falado, né, com o Gustavo, que eu ia começar pelo molho 3 queijos, porque ele é bem rapidinho e você pode, na sua casa, fazer esse molho usando outros queijos, tá? Não precisa se prender aos 3 queijos que eu tô mostrando aqui, não. Vou te explicar qual que é a motivação da escolha desse. Primeiro, né, como já falei, é aniversário da Beatriz, e a Beatriz gosta de hambúrguer com queijo saboroso, né? Ela me mostrou um hambúrguer que tinha gorgonzola, né? Então, uma pessoa que gosta, né, de queijos marcantes, que quer esse protagonismo do queijo no hambúrguer, certo? Então, eu fui procurar um molho que trouxesse uma complexidade de sabor. O sabor mestre é o que vai demandar mais na boca, vai ser o gorgonzola, porque o gorgonzola queijo já tem muito umami, né? Que é aquele sabor maravilhoso, né? Que é o muito gostoso no japonês, né? Eles definem esse quinto sabor, que é o umami, e o queijo é rico em umami em geral. O queijo gorgonzola ainda mais. Então a gente vai ter o umami do gorgonzola, com esses tons terrosos assim no sabor. Você vai ter a defumação do queijo provolone, que vai dar um defumadinho, que vai ficar muito gostoso, que vai dispensar o uso de bacon aqui nesse hambúrguer. E a gente tem a acidez e o salgadinho do queijo parmesão. Olha, que combinação perfeita, tá? A gente vai, pelo universo dos 3 sabores, você vai conseguir encontrar o gosto dos 3 queijos nesse molho. Um não anula o outro, um complementa o outro. Ó, derreti aqui a manteiga, eu vou adicionar então a farinha de trigo pra gente dar uma refogada nela. Adiciona e mexe bem para ela hidratar aqui na água da manteiga. Não para de mexer para ela não queimar. Vai sentindo o aroma da farinha. Quando ela entra ali no fogo, ela tem um cheiro. E ela domina bem o ambiente, esse cheiro. Daqui a pouco, quando ela cozinhar, ela vai começar a dar cheirinho de biscoito assando. Um cheiro que lembra um pouquinho de nozes também, às vezes. Esse ponto é o ponto que a gente já consegue começar a adicionar o leite. Aqui, como eu tô fazendo em fogo alto, pouquinha quantidade, a gente vai chegar nesse ponto rapidinho. Vou pegar o fouet, você pode fazer com a espátula, tá? Com o fouet é mais fácil, ó. E vou começar a adicionar o leite aqui. Eu coloco um pouco, misturo, e aí quando ele começa a secar, eu coloco mais.
e a gente vai fazendo isso. A gente vai colocando aos poucos assim para evitar os grumos, tá? Então você desmancha os grumos assim muito mais fácil, com pouca quantidade de líquido. E aí, ó, você vai adicionando aos poucos o leite. Nessa parte aqui você já pode ir colocando continuamente e mexendo sem parar. Então eu vou deixando cair um fio aqui de leite bem fininho, enquanto, ó, o fouet tá trabalhando ali no fundo, para evitar, né, de queimar e também para misturar bem, para não ficar aquelas bolinhas que a gente chama de grumo, né? Aquilo não é legal no molho. Eu quero um molho bem lisinho. Então, ó, eu vou trazer até para esse fogo do meio aqui, que é mais potente, para ela aquecer mais rápido. A gente vai deixar isso aqui dar uma fervida agora. Observa que não é um molho branco muito espesso, tá? Mas ele vai dar uma espessada bem rápida aqui, de uma hora para outra vai virar tipo um mingauzinho mais ralinho. E aí nessa parte a gente desliga o fogo e entra com os nossos queijos. Nunca cometa o erro de adicionar o queijo aqui e deixar ferver. Porque se você deixar esse queijo ferver, dependendo da qualidade do queijo que você está usando, pode ser que esse queijo talhe, tá? E aí não fica legal o molho. Dá para comer, mas vai ficar com uma textura esquisita, né? Então é legal a gente tomar esse cuidadinho, tá? Olha só, uma outra coisa que eu queria falar, que eu já tinha falado no começo do programa. Você pode, né, fazer aí o molho com o queijo que você quiser. Então, você tem aí, ó, queijo Minas, a gente tá aí bastante em Minas Gerais, né? E aí, se você aí tem acesso a um bom queijo Minas curado, por exemplo, ele pode ser só um molho de queijo Minas, vai combinar com a nossa geleia de cebola da mesma forma, você vai ganhar um novo padrão de sabor, tá? Escolha aí um bom produtor rural, escolhe um queijo que você já está acostumado, aquele provolone, aquele queijo caseiro que a vovó faz. É a mesma técnica que você vai usar, que eu estou usando aqui. É interessante que sejam queijos mais duros para você fazer esse molhinho aqui, porque aí vai ficar um molho mais saboroso, com a textura mais bacana, fica melhor, tá bom? Ó, tá quase ali já fervendo essa nossa base, o nosso molho aqui. Não vou colocar sal, não precisa colocar pimenta do reino. Quem quiser temperar com um pouquinho de noz moscada, pode também, mas eu quero dar protagonismo para o sabor dos queijos. Então é um molho branco sem sabor nenhum, sem cebola, sem cravo, sem folha de louro, sem noz moscada, justamente para quando você comer você sentir o gosto de queijo. É um creme de queijo, é uma fonduta, tá? Ele tem uma base parecida com o molho branco, porque a gente começa pelo roux, né? Igual vocês viram, aquele comecinho ali que derrete a manteiga, refoga a farinha. Aquilo ali é um espessante clássico da cozinha, ele chama roux. Quando você faz aquilo, você consegue espessar o leite. Depois que ele começa a ferver, ele vai cozinhando a farinha, ele vai dando ali uma texturinha de gel, ó. O meu já tá aqui começando a pegar fervura no cantinho, ó, aí ele já começa a dar uma encorpada, tá? Aí, ó, você vai limpando assim para não queimar, vai mexendo de vez em quando, e aí na hora que ele ferver a gente vai adicionar os queijos aqui e fazer esse derretimento, tá? Depois, se esse seu molho, na hora que você for usar, ele já tiver esfriado, é só esquentar que ele volta para a textura. Você pode pingar um pouquinho de leite ou até mesmo um pouquinho de água, tá? Mas sem alterar muito a receita, só para abrir e ele voltar a espessar. Olha aí, ó, começou a ferver. Ó, ele já tá bem cremosinho. Você já vê que já mudou a textura aqui do queijo. Vou abaixar o fogo para não entornar. Deixar ele fervendo um minutinho aqui, mexendo para não agarrar, ó. Já vou desligar. Então a gente faz ele mais molinho assim, justamente para ele aguentar um pouquinho mais de tempo sem virar angu, né? Porque depois que esfriar a tendência é virar angu. E também para não ter muito gosto de farinha, tá? Ferveu aqui, ó, já vou desligar. Aí sim eu venho adicionando os queijos, tá? Ó, provolone. Vai colocar o gorgonzola. E também o parmesão raladinho. Agora é só misturar até dissolver muito bem aqui dentro esses nossos queijos aqui, ó. Pelo calor do molho, tá vendo, ó? O queijo já dissolve e ele também ajuda a dar uma textura aqui pro nosso molhinho, tá vendo, ó? E aí, ó, a gente tem molho aqui para fazer bastante hambúrguer e ele pode esfriar. Conforme ele for esfriando, ele vai dar uma engrossada melhor. O cheiro aqui tá impagável, tá? Quer ver como que ficou, ó? Te mostrar essa textura aqui, ó.
E aqui, gente, é um molho de 3 queijos, tá? Então, ó, ele tem essa característica mais molhuda mesmo, ó. Ele é bem mais, tá vendo, ó? Mais líquido, dá aguinha na boca, tá vendo? Essa ideia aqui, você vai ver o que eu vou fazer com isso já já. Vou te ensinar uma coisa diferente aqui para você comer esse hambúrguer usando esse molho que é um pouquinho mais maleável, que aí você pode usar como molho e não como queijo, tá? E, é claro, chamei reforço, o nosso geleieiro profissional aqui, Thiago Voit, @thiago.cozinha. Thiago que produz profissionalmente geleia. Quer falar um pouquinho sobre isso, Thiago, antes da gente ir para a receita? Agora que eu tô entrando, né, nas redes sociais, no Instagram principalmente, com essa ideia da geleia. Aí, antes eu fazia para quem me conhecia, sabia que eu produzia, agora é para todo mundo que quiser ir. Apareceu na tela aí, @thiago.cozinha. Você segue o Thiago lá, pode encomendar uma geleia com ele, entrega em todo o Brasil, tá? Só pagar o frete e o Thiago faz geleias sazonais, né, Thiago? Isso aí. Frutas da sazonais. época. Exato. Então é isso, tá? O Thiago vai te mostrar um cardápio, você encomenda uma geleia com o Thiago, vale muito a pena, eu tenho sempre um potinho lá em casa, tá? Agora a gente vai pra geleia, eu vou passar a palavra pro Thiago, que o Thiago vai fazer essa geleia com a gente aqui. Essa geleia é bem interessante, né, Thiago? Isso, Arthur, eu também acho bem interessante. Nunca fiz geleia de cebola, a primeira vez que eu fiz, e dá super certo, né? A técnica de conservação é a mesma. Então a gente cortou essa cebola em meia lua, mas quem quiser fazer com ela picadinha também dá certo, fica bem legal, tá? Assim em meia lua para manter a textura da cebola ali. Vamos lá então, Thiago, tá contigo. Eu acredito que para fazer um outro corte de cebola, aqueles cubinhos pequenininhos, ela vai mudar a textura, ela vai ficar um pouco mais cremosa, porque talvez alguns pedaços eles deem uma derretidinha. Desmanchada, assim. Isso. Mas aí vai ficar aqueles pedacinhos menorzinhos, então vai ficar legal também. Isso. Mas vamos no clássico aqui, pode ir aí lá. fica a gosto da pessoa. Eu vou colocar um fiozinho de Perfeito. azeite só para ajudar a refogar. Pouca coisa, não precisa ser muito. E daí a gente acrescenta toda a cebola. Panela já tá quente. Fogo médio para alto que o Thiago está usando ali. Você na sua casa pode fazer em fogo baixo para evitar queimar, vai mais devagarzinho, né, Thiago? Pode ir fogo baixo para ir devagar e para apurar melhor o sabor da geleia. Né? E você fica ali mais tempo mexendo, ela vai caramelizar mais, vai apurar os açúcares da cebola e realmente vai ficar mais gostosa. Nessa parte, enquanto o Thiago refoga ali para a cebola mudar, para ela murchar, eu vou vir aqui para cá que eu vou começar aqui, ó, bolear os nossos hambúrgueres. Estamos fazendo aqui hambúrguer de mais ou menos 150 gramas. Então aqui é o bife, tá? Que você pediu para o seu açougueiro moer aí tanto a 100 quanto a carne da costela, né? Na verdade, a gordura da costela, que é para dar uma suculência aqui para o nosso bife. Você faz uma bolinha, essa aqui tem mais ou menos 150 gramas, ó. E aí você tem que bater de uma mão para outra, assim, ó, para tirar o ar que tem aqui dentro, para uniformizar, para homogeneizar, né? Transformar isso aqui num bloco de carne só. Então, ó, bate bem jogando de uma mão para outra e, ó, não para de mexer a geleia, tá? Você vai fazer um de cada vez. Se você tiver de dupla aí na sua casa, fazendo um hambúrguer pra galera, tiver gente para te ajudar, você pode fazer nas duas coisas ao mesmo tempo, igual eu tô fazendo aqui com o meu amigo Thiago. E aí, ó, enquanto ela vai refogando ali, ela vai perdendo cor, vai dando uma dourada, vai evaporando, ela vai perder a acidez, né, Thiago? Isso, a gente também aqui, Arthur, a gente não quer dar água para cebola. Então a gente não mistura sempre, a gente vai misturando conforme a parte de baixo da panela vai dando aquela agarradinha, né? Exato. Porque se você ficar mexendo demais, o que vai acontecer é que você vai esfriar a sua panela e aí a cebola começa a soltar água, tá? Fica um cozimento mais lento, aí ela vai cozinhar a cebola, vai perder a crocância, vai perder ali todas as características da cebola, tá? Ó, vou fazer só mais um hamburguinho aqui. Então a gente bate bem, né? Olha só a diferença, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pedi pro Gil fechar na minha mão. Quero te mostrar um bife que eu ainda não bati e o outro que tá batidinho, se você consegue ver a diferença, ó. Esse aqui é o que eu não bati, olha como que ele é disforme, tá vendo? Ele tem aqui umas elevações e esse aqui já é completamente uniforme, parece um bolinho mesmo, tá vendo? Ó, lisinho. Então esse é o objetivo da gente fazer essa batida aqui de uma mão para outra, tá? E agora eu vou começar a grelhar esses nossos bifes. Então, ó, na palma da mão mesmo, tá?
você pega aqui o pão que você vai servir, essa hora que você tem que usar o pão como guia, porque você vai entender aqui, ó, o tamanho do aro do seu hambúrguer, porque a maioria das pessoas não tem aro. A gente tem aro aqui, mas eu vou usar o aro sabendo que você não tem. Então eu quero te mostrar, ó, que na palma da mão você consegue abrir o seu hambúrguer. Não está fazendo em escala industrial, então não precisa do aro. Rapidinho você abre aqui o hambúrguer. E o segredo é abrir esse bife até ele ficar maior que o pão. Ó, vou colocar o pão por cima aqui, ó. Tá vendo, ó, que ele fica sobrando para os lados? Essa é a ideia. Por quê? Quando você começar a grelhar, ele vai encolher ali dentro. Com a ação do calor, a água vai evaporar de dentro do hambúrguer, então ele vai perder em volume e também em massa, né? Ele vai diminuir um pouco o peso por causa dessa evaporação de água. E ele perdendo em volume, ele vai dar uma encolhida e aí ele vai ficar do tamanho certinho do pão. Isso é um erro muito clássico, ô, Thiago, pessoal que faz hambúrguer em casa, quando você vai ver a foto, fica sobrando pão e aquele hamburguinho pequenininho, parecendo um bolo no meio. Por que que acontece isso? Porque o pessoal não abre na quantidade que tem que abrir. Tem que abrir bem aqui, ó. Tá vendo? Bem abertão, que aí ele vai encolher e vai chegar no tamanho que a gente precisa. Eu gosto de colocar, ó, uma pitada de sal antes de levar ali para a chapa. Eu tô com a chapa já esquentando, uma frigideira ali que a gente colocou, uma paejeira, na verdade, né, em cima ali do nosso fogão. Você pode fazer na panela que você quiser. O importante é que ela esteja bem quente, tá? Esquenta ela bem, tempera, depois a gente tempera o outro lado quando virar. Ó, vou colocar um pouquinho de óleo no bife, espalho com a mão e trago aqui para a chapa quente. Vou aumentar o calor, que agora que entra, né, o bife gelado, a tendência é que ela vai diminuir um pouco o calor. Então, para isso não acontecer, ó, chapa quente, tá fritando. Você deve estar escutando aí, ó, pelo microfone do Thiago, o barulhinho da carne fritando. Tem que ter esse barulhinho, né, aquele tsh, quando a gente põe a carne aqui dentro. Por quê? Mais uma vez, a mesma coisa que o Thiago falou ali na cebola. Se ficar muito frio, a panela não faz esse barulho, começa a soltar água demais o hambúrguer, ele molha a panela e ao invés de grelhar, né, que é fritar superficialmente, em vez dele fazer isso, ele vai começar a cozinhar e aí vai ficar aquela carne borrachuda, branca, sem vida, e a gente não quer isso, né? A gente quer um hambúrguer que tenha um dourado bonito, né? Que tenha caramelização, a reação de Maillard, né? Que é essa caramelização dos açúcares da carne, né? A proteína se quebra em açúcar e carameliza. Então é isso que dá a beleza para o nosso hambúrguer. Thiago, já estamos na hora aí de adicionar o vinho? A gente já pode adicionar o vinho, mas Olha se o lá, pessoal de casa quiser deixar um pouco mais a cebola, pode. Pode deixar dourar mais, mas eu acho também que ela fica um pouco mais escura. Então, se você quer manter aquela geleia bem roxinha, não deixa ela pegar muita cor aqui não, porque senão vai ficar um roxo quase preto. Então aqui é a ideia. E Thiago, deixa eu te perguntar, dá pra fazer com a cebola branca também? A mesma técnica? Dá pra fazer a mesma técnica. O vinho vai ajudar a colorir ela também, do mesmo jeito, né? Então, assim, vai ser uma geleia um pouco mais ácida do que essa com a cebola roxa. E olha ali, ó, agora o Thiago, depois que formou aquele fundinho de panela, né, que é da refoga da cebola, ele vem com vinho para deglaçar, que é isso que ele tá fazendo agora, esfregando o fundo. Aquele fundinho vai passar o sabor dele para nossa geleia. E aí tem que deixar ir reduzindo aos pouquinhos. Primeiro evapora o álcool, né? E logo em seguida já pode entrar com açúcar, né, Pode Thiago? acrescentar o açúcar. Então aqui pode ser açúcar cristal ou refinado, como a gente está usando, tá? O cristal, geralmente na geleia, ele vai entregar um pouquinho mais de brilho. Dá diferença mesmo, Thiago? Olha, eu não vejo muita diferença, não. O pessoal fala isso, né? Que o açúcar cristal dá brilho para geleia. Mas o refinado dá super certo também. O cristal um pouco mais barato, então tá liberado de usar, né? Que já vai reduzir um pouco o custo ali. O cheiro tá impagável aqui. Como a gente usa gordura de costela no bife, então ele dá um cheiro de churrasco diferente, assim, fica muito apetitoso. É aquele aroma que já vai dando fome só de ver. Aqui, ó, observa que o nosso hambúrguer, ele começa a minar uma aguinha na superfície, ó. Dá uma olhada aqui nos nossos bifes, ó.
aqui por cima, você vê que começa a brotar água, ele tá ficando molhado aqui por cima. O que é isso? Aqui é a mioglobina, que é a água que tem entre as fibras da carne, né? Ela começa a evaporar, começa a ferver mesmo ali dentro do hambúrguer, então ela tende a subir e a formar essa piscininha. Isso é um sinal pra gente que tá na hora de virar. Ela começa a cor aqui, ó, nas bordas da carne, ela começa a ir subindo, então é sinal, ó, que eu já posso virar. Tá vendo? Olha aí. Carne caramelizada, aquele dourado bonito. Então, marcou, né? Começou a dar essa aguinha, significa que marcou, que selou, a gente vira. E eu gosto do bife mais mal passado. Então eu viro e deixo no máximo 2 minutos. Que aí vai ser o ponto que a gente precisa do mal passado. Se você quer bem passado, você vai virar e vai contar 3, 4, 5 minutos no máximo e é o suficiente. Agora, ó, como eu tinha falado, virou, a gente vai colocar mais um pouquinho de sal para temperar bem, tá? Eu gosto do hambúrguer assim, sal e pimenta. Não tempero a carne antes, deixe para temperar na hora. Mas você na sua casa pode usar o tempero que você gostar também, já está acostumado a fazer hambúrguer por aí e usa, né, os temperos que você gosta. Pode trazer para cá que vai dar certo também, tá bom? Ó, selou do outro lado, ó. Vou só dar uma apertadinha para sair um excesso de líquido aqui. Deixa secar. E aqui, ó, já pode tirar e continuar marcando os hambúrgueres. O Thiago já adicionou ali o açúcar por último, né? E agora é deixar reduzir, né, Thiago? Esse líquido ele vai secar e vai virar o que a gente conhece como uma geleia mesmo, tá? Então mais uns 10 minutinhos aí, mexendo sempre, fogo baixo, até a gente chegar nessa textura aqui. Vou te mostrar a geleia que o Thiago preparou antes e olha como ela fica linda, gente, ó. Pra gente ir pro intervalo com essa imagem maravilhosa, olha aqui, ó. Arthur, olha só. Antes de ir pro intervalo, o ponto para o pessoal, né, ter mais segurança na hora de fazer é passar a espátula no fundo e esse líquido ele voltar devagar. Perfeito. Quando o líquido voltar devagar, pode tá no ponto de desligar a geleia que ela tá pronta. Perfeito. Aí você pode dar uma marcadinha no pão com manteiga. Esse aqui tá sem marcar, mas tem problema não, dá certo também. Eu vou passar um pouquinho aqui do nosso molhinho de queijo na base e na parte de cima para ficar bem caprichado. Capricha aí na geleia de cebola. Ó, é só fechar aqui com um hamburguinho e ser feliz, tá bom? Homenagem para Beatriz Scarati, que pediu essa delícia de hambúrguer hoje. Beatriz, quando acabar o programa, você vem aqui correndo comer. Chegou a minha hora de experimentar e ser feliz. Dá licença. Se não sujar a boca, não vale. Faz em casa e me conta depois no meu Instagram. É só acessar @chefarturveloso. Me segue lá que eu vou ficar muito feliz, tá bom?